Mas, meus queridos, vamos para 2 Reis, vamos permanecer sentados? 2 Reis 5, nós vamos navegar na palavra do Senhor, vamos começar por aqui. 2 Reis 5, nós vamos começar aqui falando a respeito de um rei chamado Naamã, uma palavra bastante conhecida, mas nós vamos abordar um assunto muito importante, que é a questão da lepra na vida do homem, e o que é a lepra para Deus, como Deus ele olha para a lepra, qual é a lei, o que a lei fala da lepra, e o que isso tem a ver com a nossa caminhada hoje na presença do Senhor. Então, 2 Reis 5, nós vamos ler até o 13, 1 a 13, e depois nós vamos para o versículo 9, diz assim: Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro era leproso. Versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. 3. Um dia ela disse à sua serva: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Até aqui. Vejam só, meus irmãos, o que a palavra do Senhor diz. A palavra começa dizendo, ela dá uma grande ênfase a este general Naamã, mas a Bíblia diz, porém, ele era leproso. Ou seja, aos olhos do homem, para esta vida aqui, ele era o mais excelente dos homens. Um grande general, um homem, um guerreiro, um homem de batalhas, de muitas vitórias, e a Bíblia mesma registra que foi o Senhor Deus que deu vitória para ele, mas a Bíblia diz, porém, ele era leproso. Olha só que coisa interessante, meu irmão. A Bíblia diz, é como se a Bíblia falasse, olha, ele é uma pessoa boa, ele tem um grande talento para esta vida aqui, ele é um homem bem sucedido nesta vida aqui, porém, leproso. Isso é importante, meus irmãos, nós entendermos o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, olha, está tudo certo com ele, humanamente falando, porém, espiritualmente, ele não está bem. E agora nós vamos entender algo, irmãos, nós vamos para a lei de Moisés, e nós vamos verificar como Deus, ele olha para um leproso, e o que isso quer dizer para a nossa vida espiritual. Então, meus irmãos, nós vamos para Levítico, vamos voltar para o livro de Levítico, Levítico 13, no versículo 45. Vejam, meus irmãos, que aqui a Bíblia vai dizer qual era a orientação de Deus para o que deveria ser feito com aquele homem que ficava leproso. Então, 13, 45. Vejam a situação aqui, meus irmãos, que a Bíblia está dizendo a respeito do leproso. Levítico 13, 45 e 46 diz assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará vestes rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto, ou seja, como se hoje nos nossos dias estivesse usando uma máscara, e gritará, impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. Vejam só, meus amados irmãos, a situação ali no acampamento de Israel de quem ficava com lepra. Ele era tirado do acampamento. A lepra hoje, meus irmãos, só para nós entendermos, no nosso dias é hanseníase. Então ficava separado do acampamento, longe do acampamento de Deus. Deus não permitia que o leproso ficasse ali junto. E fora isso, ele tinha algumas regras que ele deveria obedecer. Qual era? Primeiro, andar com roupas rasgadas. Ou seja, num estado de profunda humilhação. Segundo, andará descabelado. Cobrirá a parte inferior do rosto, ou seja, ele perdia a sua identidade. Quando alguém cobre o rosto, ele não tem mais identidade. Deus estava dizendo que o leproso, ele saía do acampamento ali de Deus,
para fora. Deus não permitia mais no seu acampamento que um leproso ficasse ali, e aquele homem perdia então a sua identidade. Que mais? E gritará: impuro, impuro. Irmãos, vejam só, quando alguém encontrasse um homem leproso, o leproso deveria gritar para as pessoas: impuro, impuro. Ele deveria tomar a atitude de gritar para todo mundo: olha, eu sou um homem impuro, eu estou passando por aqui. As pessoas saíam da frente porque havia o risco de contaminação. Tal era a situação de um homem leproso. E mais, nós lemos aqui no versículo 46, enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Em Israel, meus irmãos, havia um vale chamado Vale dos Leprosos. Todos os leprosos eram colocados lá naquele vale. No tempo da peregrinação ali do povo de Israel pelo deserto, a mesma coisa. Havia um local onde o leproso ficava fora, ele não podia ficar junto com os outros. Era uma cidade de refúgio, fora do acampamento de Deus. Mas, meus irmãos, a lepra, ou o homem leproso, quer dizer o homem em pecado. O homem pecador, o homem em pecado. É isso aqui que nós lemos, meus irmãos, é a visão de Deus sobre aquele que está em pecado. O Senhor está dizendo aqui, vejam só, Deus não permitia que o homem leproso ficasse no acampamento. É como se Deus falasse: o pecador, o lugar dele é fora do meu acampamento. Meus irmãos, só para nós entendermos, homem impuro nenhum vai entrar no céu. Nenhum impuro vai entrar. A Bíblia diz que naquele dia nós seremos transformados, amém? Quando Jesus vier, a Bíblia diz que quando Jesus vier, nós seremos transformados, porque carne e sangue não herdarão o reino. A nossa natureza, ela é pecadora. Aqui dentro, esse sangue que corre aqui é o sangue adâmico. Essa natureza é adâmica, a natureza do pecado. Essa não entra no céu. E o Senhor estava falando aqui para o leproso, o impuro, fora do meu acampamento. Ele está dizendo: não tem como permanecer no meu acampamento o homem pecador. Então, meus irmãos, para nós entendermos, no arraial de Deus, no acampamento de Deus, o homem impuro não pode permanecer. Essa era a lei de Deus. Essa era a lei. Não pode permanecer. E vejam só, meus amados irmãos, agora nós vamos entender a questão de Naamã. Vejam só Naamã agora. Vamos voltar para 2 Reis. 2 Reis 5. Nós vamos entender a situação agora de Naamã aqui. Vejam só, por isso que nós falamos antes, meus irmãos, que a Bíblia está dizendo que ele era um homem muito bem sucedido, um general de batalhas, e a Bíblia diz, porém leproso. Ou seja, a condição dele para esta vida aqui era das melhores, porém leproso. Ou seja, Deus estava olhando para Naamã e estava dizendo: para esta vida aqui está tudo certo com ele, só que no meu acampamento ele não pode ficar. Ele era um homem leproso. Então, irmãos, a visão de Deus aqui, a lepra é uma tipologia do pecado, é um sinal do pecado na vida do homem, é o homem pecador. Deus estava tomando essas atitudes para que o arraial todo não fosse contaminado. E o arraial de Deus, meus irmãos, é um arraial santo. No céu só vai entrar quem é santo. Não que nós sejamos santos sem pecado. A palavra santo quer dizer separado, separado para Deus. Mas é interessante nós entendermos, meus irmãos, a questão da santidade, porque todos nós erramos todo dia. Nós falhamos e erramos na presença do nosso Deus todo dia. Seja pelo olhar, seja pelo ouvido, seja no falar, no pensar, nós falhamos todo dia. Mas o que eu faço mediante o pecado que eu cometo? Eu deixo para lá, ou eu vou diante do Senhor de joelhos clamar por perdão e por misericórdia? Meus irmãos, Deus ele não olha pela queda do pecado na vida do homem, mas o Senhor ele olha da maneira como o homem ele reage e se levanta daquele pecado. Porque o Senhor não quer que nenhum de nós fique prostrado diante do pecado, mas que nós estejamos em pé na presença dele. O Senhor quer isso, meus irmãos, nós não sejamos reféns do pecado, mas que nós possamos clamar ao Senhor, nos levantar e estarmos em pé na sua presença. O
Senhor quer todos nós em pé na sua presença. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, essa situação de Naamã. E vejam só o que a Bíblia vai dizer agora, no versículo 9. Naamã, então, ele vai em direção ao profeta Eliseu. Diz assim, versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Naamã, porém, ficou indignado. Saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. 13. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe disse que se lave, e será purificado. E assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Meus amados irmãos, vejam só, se a lepra é uma tipologia do pecado, que afeta o homem, que não tem como restaurar, porque era uma doença incurável, nós vemos aqui na palavra do Senhor que somente o milagre de Deus para restaurar. Como é que Deus vai restaurar um pecador? Como é que é esse processo? Através da cruz do Calvário. O milagre, meus amados irmãos, foi a cruz do Calvário pela nossa vida. Como é que nós temos a condição da restauração do pecado e chegarmos à presença do Senhor? Através do sangue de Jesus, através da cruz. Não há como nós sermos restaurados de outra forma. Não há nenhuma condição natural do homem ser restaurado na presença do Senhor, a não ser pelo sangue da cruz. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, vejam só, isso aqui é muito importante para a nossa caminhada, de nós entendermos a situação de Naamã, porque isso reflete exatamente a vida do homem nesta hora. Naamã, apesar de tudo, da sua doença, apesar dele ser um homem leproso, nós vemos aqui na palavra que ele era extremamente orgulhoso. Extremamente orgulhoso. E quantos nesta hora são homens orgulhosos? Homens pecadores, que têm uma condição de serem restaurados, mas eles se negam a receber a restauração de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Naamã, ele vai até a casa do profeta Eliseu. Eliseu não o recebe. Eliseu manda um recado através de Geazi. Olha, diz para ele mergulhar 7 vezes no Jordão e ele ficaria curado. E este homem, Naamã, ele era tão orgulhoso que a palavra do Senhor diz que ele fica furioso. Ele começa a dizer: eu estava certo que ele sairia para receber-me. Ele era um homem acostumado a honras. Ele era um general, receber honras. E o homem desta hora, meus amados, ele quer receber honras de outro homem. O homem é tão orgulhoso nesta hora, que é difícil para o homem se humilhar na presença de Deus. Ele quer honras. Que mais? Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Ou seja, é o homem que quer exclusividade para si. Essa era a situação de Naamã. Ele queria honra, ele queria ser um homem honrado, ele queria que Eliseu fizesse, me perdoem aqui pela expressão, mas um show. Que mais? E ele diz assim ainda: moveria a sua mão sobre o lugar afetado, me curaria da lepra. E ele faz uma comparação. Ele diz: porventura os rios Abana e Farfar em Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Meus irmãos, o homem começa a comparar nesta hora o agir de Deus, achando que o agir de Deus está dentro de uma condição que o homem estabelece, e não é assim.
a ordem do profeta Eliseu. A ordem de Deus através do profeta foi: lave-se onde? No Rio Jordão. Essa foi a ordem: lave-se no Rio Jordão. As águas do Jordão não são águas limpas, são águas barrentas. Mas a ordem de Deus foi no Jordão. Meus irmãos, não importa a ordem de Deus para a nossa vida, jamais nós devemos relativizar a ordem de Deus na nossa vida. Se Deus mandou fazer, pega e faz. Não importa onde, não importa como e com quem. Se Deus mandou fazer, pega e faz. Jamais está na nossa condição, meus irmãos, de relativizar aquilo que Deus está falando, ou que Deus está ordenando. Deus mandou fazer, pega e faz. O Senhor deu uma ordem para Naamã: vai e lave-se, ou mergulhe 7 vezes no Jordão. Essa foi a ordem. E ele começa a dizer: porventura, os rios que tem lá em Damasco, Abana e Farfar, são rios de águas turbulentas, águas que tem muito mais volume, os rios são grandes, porventura não são melhores que todas as águas de Israel? O homem começa a comparar muitas coisas. O homem começa a achar que o agir de Deus tem que ser conforme o homem está querendo, e não é assim. Quando os fariseus esperavam o Messias, eles esperavam um grande guerreiro que chegasse num cavalo e derrotasse os romanos. E Jesus chegou montado num jumentinho, entrando ali pela porta oriental. Jesus não foi recebido porque ele era um cordeiro de Deus, ele esperava um leão. O leão vai vir agora, e ele está vindo. O pastor Joel falou aqui, o leão está vindo. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para as coisas de Deus com simplicidade, não como nós queremos. Nós precisamos olhar para as coisas de Deus assim como Deus quer que a gente venha olhar, ou não da maneira como nós achamos que as coisas devem ser. Naamã achava que deveria ser do seu jeito, que o profeta deveria vir, impor as mãos sobre a sua doença. Não, não é assim. Mas vejam só, meus amados irmãos, ele estava indo embora, a Bíblia diz, dali furioso. Furioso. Estava voltando ali para a sua terra, furioso. E é interessante, meus amados irmãos, que o Senhor usa até mesmo os servos deste homem, usou os servos dele para dizer: meu pai, se o profeta lhe pedisse alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Meus irmãos, se o Senhor pedisse para nós uma coisa difícil, para nós herdarmos a salvação, será que nós não faríamos? Um sacrifício, por exemplo. Vamos supor que o Senhor nos desse uma ordenança para que nós possamos herdar o céu, o reino, que nós deveríamos, pelo menos, num período de 10 anos, vamos supor, a cada 10 anos, fazer uma viagem para Jerusalém. Será que nós não faríamos? Com certeza. Nós empregaríamos recursos, trabalharíamos em prol disso. Se Deus pedisse para nós uma coisa difícil, nós não faríamos? Com certeza. Mas o que Deus pede? Que nós venhamos obedecer a sua palavra. O Senhor não nos pede nada além de obediência à sua palavra. Aquele momento ali, meus amados irmãos, vejam só, naquele momento ali, era a palavra de Deus através do profeta chegando até Naamã. Não tinha Bíblia naquele tempo, mas a palavra de Deus estava na boca do profeta. Por isso que os seus servos falaram: meu pai, o senhor não faria alguma coisa difícil, quanto mais ele lhe disse apenas que se lave. Apenas. Meus irmãos, que nós possamos nos lavar com a palavra do Senhor. Aqui está o rio das águas vivas. Está aqui o rio das águas vivas. Aqui, meus irmãos, nós precisamos nos lavar com a palavra do Senhor. Nós precisamos, meus amados irmãos, nós somos, a nossa natureza, ela é uma natureza leprosa. E pela natureza, pela lei de Moisés, a nossa natureza nos tira do acampamento de Deus, nos afasta do acampamento de Deus. Essa é a lei.
Mas o Senhor tem para nós, meus irmãos, um escape. Qual é o escape? Mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Ou seja, meus amados irmãos, é colocar a nossa vida na palavra do Senhor, é nós mergulharmos na palavra do Senhor, é nós entregarmos a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. Nada além e nada aquém da palavra do Senhor. É conforme está estabelecido aqui. É poderoso, meus amados irmãos, que nós precisamos entender que nós precisamos mergulhar de fato na presença do Senhor. Quando o Senhor, vejam só, meus irmãos, quando o Senhor chama, numa das visões, Ezequiel, salvo engano, Ezequiel 47, o Senhor diz: Ezequiel, entra na água. Entra na água. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Ezequiel estava entrando na água e o Senhor diz para ele: entra mais. Ezequiel, entra mais. Água no tornozelo, água no joelho, na cintura. Ezequiel, entra mais. Água até aqui, no pescoço. Ezequiel, mais. Meus irmãos, nós precisamos entrar no rio das águas vivas até um ponto do rio nos conduzir. Porque enquanto eu tenho o pé no chão, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle da minha própria vida. Porque isso que o Senhor diz para Ezequiel: Ezequiel, entra mais. A Bíblia diz que chegou a um ponto que o rio era tão grande que agora era só nadando. Ou seja, nós precisamos tirar a nossa vida do chão, o pé do chão, e deixar que o rio nos conduza agora em direção à eternidade. O Espírito Santo, meus amados irmãos, ele precisa nos conduzir. Eu preciso tirar o pé do chão, ou seja, eu não posso ter o controle da situação. A Bíblia diz assim, meus irmãos, num dos salmos: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Ou seja, a Bíblia está dizendo que tem homens que confiam na sua própria força, outros confiam em sistemas, mas nós confiamos no Senhor. Ou seja, eu não vou confiar nem em mim, eu preciso confiar na palavra do Senhor. Esse é o tempo, meus amados irmãos, se nós queremos entrar no reino, eu preciso mergulhar nessas águas aqui e limpar a minha vida. Eu preciso entrar aqui. Em Mateus 25, meus amados irmãos, a parábola das 10 virgens. Tem 2 grupos. Esses 2 grupos estão dentro das igrejas. Porque a Bíblia diz que os 2 grupos, tanto as prudentes quanto as nécias, estavam esperando o noivo. Quem é que está esperando o noivo hoje em todo mundo? É quem está dentro da igreja. Esses 2 grupos estão dentro da igreja. Agora, o grupo que vai entrar é o grupo que tem óleo. E tem óleo por quê? Por causa da obediência à palavra de Deus. Nós acrescentamos óleo na nossa vida, tanto na candeia quanto na reserva, obedecendo a palavra do Senhor. Não há outro meio. Nós precisamos então, meus irmãos, mergulhar a nossa vida aqui. E vejam só, meus amados irmãos, Naamã então, ele atendeu naquele momento aquilo que os seus servos estavam dizendo, e ele foi e começou a mergulhar. E a ordem de Deus era 7 vezes. Eu fico imaginando aqui, meus irmãos, a situação de Naamã. Naamã mergulha a primeira vez, olha para si e nada. Segunda vez, nada. Sexta vez, nada. E quando ele mergulha 7 vezes, meus irmãos, aí sim a Bíblia diz que ele ficou restaurado igual a uma criança. O 7, meus irmãos, na Bíblia fala da perfeição de Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida dentro da perfeição de Deus, como Deus quer e não como o homem quer. Ou eu entrego toda a minha vida, e isso está em Jeremias 29, a Bíblia diz em Jeremias 29, a partir do momento que o teu coração ele estiver de todo na minha presença, eu me deixarei ser conhecido. Então a nossa vida ela precisa ser totalmente mergulhado na presença do Senhor. É que nem Ezequiel 47, eu preciso tirar o pé do chão e deixar o rio conduzir, é totalmente entregue na presença do Senhor. Aí sim, meus irmãos, nós vemos aqui que Naamã, ele foi restaurado daquela situação. Irmãos, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Se nós queremos o céu, se nós queremos a purificação do pecado, a limpeza do pecado, tirando todo o pecado, lavando a nossa vida, eu preciso obedecer a palavra do Senhor. Somos bons? Nenhum de nós é bom. Nem o Senhor Jesus
aceitou que o elogiassem de bom, porque ele diz, bom é o Pai que me enviou. E Jesus é o único que poderia chegar e dizer, não, verdadeiramente eu sou bom, mas nem ele fez isso. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a nossa natureza é uma natureza pecadora, que pela lei nós somos destituídos da glória de Deus, e isso, Paulo fala isso em Romanos. Paulo diz assim, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então o pecado ele nos afasta de Deus, mas nós já falamos nessa noite aqui sobre a graça. Aqui Naamã, meus irmãos, essa situação de Naamã ele poderia voltar para a sua casa de duas maneiras, leproso ou então restaurado. A Bíblia diz que ele estava voltando já, e então ele resolve obedecer, aí ele foi curado. Meus irmãos, nós temos a oportunidade de nós sairmos daqui da casa do Senhor hoje assim também. Como é que eu quero sair da casa do Senhor hoje? Na mesma condição ou purificado? Nós temos essa opção. Ou nós entregamos totalmente a nossa vida mergulhando 7 vezes no Jordão, ou então eu vou para casa assim como eu entrei aqui. O Senhor, meus irmãos, o desejo do Senhor é o quê? É nos restaurar, a mim e a você. Todos nós carecemos de restauração. Não há um homem justo sobre a terra que faça o bem, que não peque, diz a palavra do Senhor. Não tem um. Ou seja, isso coloca todos nós aqui no mesmo nível, para dizer que todos nós somos pecadores. Mas nós temos a graça do Senhor operando. Temos a graça do Senhor, meus amados irmãos. É quando nós confessamos, meus queridos irmãos, quando nós confessamos ao Senhor todo o nosso pecado. Meus irmãos, o Senhor, Ele se agrada da nossa sinceridade. Quando você pecar, que você não peque, que nenhum de nós peque, mas como nós somos pecadores, a Bíblia diz que nós temos um advogado. Na carta de João diz assim, nós temos um advogado. E o Senhor, Ele se agrada da nossa sinceridade. Diga para o Senhor o teu pecado. Senhor, olha, eu olhei tal coisa que eu não deveria ter olhado, o Senhor me perdoa. Senhor, aquilo que eu ouvi entrou no meu coração, gerou uma raiva no meu coração, Senhor, me perdoa. Meus irmãos, o Senhor se agrada da nossa sinceridade. Diga para o Senhor, quando você orar, diga para o Senhor, Senhor, hoje aconteceu isso na minha vida, Senhor. Diga para o Senhor, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado, contrito. E o que é um coração contrito? É um coração entregue ao Senhor. É o pai falando com o filho chegando para o pai, dizendo, pai, eu fiz isso de errado, pai. Meus irmãos, o Senhor se agrada desse relacionamento com Ele. Todos pecaram e todos estão destituídos da presença do Senhor, diz a palavra do Senhor. Mas agora, meus irmãos, me permitam trazer algo aqui muito importante agora para esta caminhada. Vamos para o Números 12. Números 12. Livro de Números, capítulo 12. Eu quero trazer para os irmãos aqui, isso aqui, meus irmãos, é muito sério para a nossa caminhada. Eu preciso trazer para os irmãos a visão de Deus, como Deus Ele olha para esta situação hoje. Números 12. É uma situação envolvendo Miriam e Arão, quando eles estavam falando de Moisés. E isso, meus irmãos, acontece hoje, no acampamento de Deus, acontece dentro das igrejas, isso hoje. E nós precisamos entender. Então, Números 12, versículos 1 e 2, diz assim, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E a Bíblia diz, e o Senhor ouviu isso. Vejam só, meus irmãos. Miriam e Arão começaram a falar mal a respeito de Moisés, irmão deles. Começaram a falar mal. E a Bíblia diz uma coisa interessante, e o Senhor ouviu isso. Meus irmãos, no tempo de Moisés e dos profetas, era como, eles eram a própria boca de Deus, amém? Eles eram a própria boca de Deus. No tempo do povo de Israel, no deserto, havia sempre o tabernáculo no meio do povo, o templo.
Depois, em Salomão, foi construído o templo, então o Senhor estava ali. Só que a Bíblia diz que hoje nós somos o templo. Meus irmãos, vejam só a gravidade agora. Toda vez que nós falamos de um irmão, toda vez que nós, vamos supor, que eu aqui falo mal do meu irmão aqui. Vamos supor, eu e uma outra pessoa falando mal do meu irmão aqui. Eu não estou falando a respeito da pessoa Joel. Eu estou falando do templo de Deus. Todos nós aqui somos templo de habitação do Espírito Santo, amém? Todos. Então, quando eu falo mal de um irmão, eu não estou falando mal da pessoa dele, eu estou falando mal do templo de Deus. Todos nós aqui fazemos parte do corpo de Cristo, amém? A Bíblia fala isso. Então, quando eu falo mal do irmão, e o irmão faz parte do corpo de Cristo, eu estou falando de quem? Do corpo de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender a gravidade na nossa vida quando eu abro a minha boca para falar do irmão. A gente não tem a real noção, e aqui eu quero mostrar agora para os irmãos. Isso aqui é muito sério. O que acontece, a visão de Deus sobre a nossa vida quando eu quero julgar a causa do irmão, quando eu quero apontar para a vida do irmão, quando eu quero acusar o irmão. Miriam e Arão se reuniram para falar mal de Moisés, questionar Moisés, aquilo que ele fez. E a Bíblia diz, e o Senhor ouviu, meus irmãos, é muito importante esse detalhe, e o Senhor ouviu isso. Porventura, meus irmãos, alguma coisa que nós falarmos escapa dos ouvidos de Deus? Nada. Meus irmãos, eu já falei isso aqui outro dia, eu posso estar lá no meio do deserto do Saara, um deserto que milhares de quilômetros não tem uma pessoa. O que eu falar lá, eu estou sozinho lá no meio do deserto, aquilo que saiu da minha boca, o mundo espiritual pegou. Deus ouviu, mas o nosso inimigo ouviu também. E aí que vem os problemas sobre a nossa vida. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com o que sai daqui. E Jesus mesmo disse, o que contamina não é o que entra, é o que sai. O que contamina é o que sai. Mas vejam agora, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor ouviu isso. Vamos para o versículo 9. Olha só, meus amados irmãos, agora o que o Senhor vai fazer. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Contra quem? Contra Arão e Miriam. A ira do Senhor se acendeu. 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Toda vez que eu falo mal de um irmão, aos olhos de Deus eu me torno leproso. O Senhor feriu Miriam de lepra. Por quê? Porque ela estava junto com Arão falando a respeito de Moisés. Então, meus irmãos, toda vez que nós falamos de um irmão, quando nós queremos exercer justiça sobre o irmão, o Senhor olha para nós e diz, você é um leproso. E o lugar do leproso é onde? Fora do acampamento de Deus. É como se Deus falasse, eu não quero você comigo aqui. Entenderam a gravidade, meus irmãos? O que é a lepra? Espiritualmente falando, para as nossas vidas? A lepra, meus irmãos, hoje ela não é física, ela é espiritual. A igreja, eu vou dizer para os irmãos aqui, meus irmãos, a igreja está cheia de leprosos. Não estou dizendo da igreja aqui, meus irmãos. Estou dizendo da igreja de uma maneira geral. A igreja no globo, a igreja no Brasil, está cheia de leprosos. Onde Deus vai, naquele dia, Ele vai dizer, fora do meu acampamento. Eu não quero vocês no meu acampamento. E isso está lá em Mateus 7.
Naquele dia muitos dirão, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Ele vai dizer, eu não te conheço. O Senhor vai dizer, fora do meu acampamento. Lembra, meus irmãos, que o leproso ele perde a identidade. Ele precisava colocar um pano no seu rosto, ele não tinha mais identidade. Por isso que Jesus vai dizer para ele, eu não te conheço, porque não tem mais identidade comigo. Então, meus amados irmãos, é muito importante nós entendermos essa situação, que nós precisamos ser restaurados na presença de Deus. Nós somos pecadores, meus irmãos, nós precisamos confessar ao Senhor, nós precisamos entender que nós somos pecadores, que nós não merecemos o acampamento de Deus pela nossa força, mas apenas pela graça do Senhor através da cruz do Calvário. Mas, meus irmãos, nós precisamos tomar conhecimento então, precisamos entender o que a lepra espiritual faz conosco, que ela nos tira da visão de Deus, que o Senhor diz, eu não tenho um pacto contigo, que eu não quero você comigo, e precisamos clamar pela misericórdia do Senhor, para que Ele nos restitua a sua presença, amém? Isso é muito poderoso. Mas, meus irmãos, eu quero mostrar para os irmãos agora, já encerrando aqui, vamos para Mateus 8, Mateus 8, um leproso, ele vai procurar Jesus, e aqui, meus irmãos, é a chave, para nós encerrarmos aqui, nessa noite, entendendo isso. Mateus 8, a partir do primeiro versículo. Olha só, queridos, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Meus queridos, não importa a minha condição hoje, não importa se até esse momento, quem sabe algum de nós aqui, meus irmãos, está numa condição de lepra espiritual. Quem sabe Deus olha para algum de nós aqui e diz, olha, você é leproso. Mas que nós possamos fazer que nem esse leproso aqui. A Bíblia diz que ele vai até Jesus. E a Bíblia diz uma coisa interessante, meus irmãos, que deve ser a nossa vida. A Bíblia diz assim, que ele aproxima-se de Jesus, adorou-o de joelhos. A primeira coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, que nós precisamos nos dirigir ao Senhor Jesus, e que nós precisamos nos colocar de joelhos na sua presença, ou seja, nos rendermos na mais profunda humildade e arrependimento na sua presença. E a Bíblia diz que aquele leproso, ele diz, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus vira para ele e diz, quero. Meus irmãos, que glorioso a ação da graça sobre aquele leproso. A lei mandava que o leproso ficasse fora do acampamento. A lei nos manda, o leproso é para fora. Mas Jesus, a ação da graça agora, Jesus dizendo, fica limpo, quero, fica limpo. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus diz, eu quero que você fique limpo. O desejo de Deus, meus irmãos, para a nossa vida é, fique limpo. Que todos nós possamos ficar limpos na sua presença. Ele quer que todos nós venhamos ficar limpos, meus amados irmãos, que nós não venhamos ficar fora do acampamento de Deus. A lei é fique fora do acampamento, o Senhor dizendo, olha, o pecador é fora, mas Jesus, ele vem para restaurar a nossa vida. Irmãos, é um tempo poderoso de nós restaurarmos a nossa vida na presença do Senhor, de nós corrigirmos absolutamente tudo e de nós nos prepararmos para a gloriosa vinda do Senhor. Irmãos, precisamos entender que Jesus está às portas. Precisamos entender, meus irmãos, que todos os sinais para a volta de Jesus para a igreja estão cumpridos. 100% dos sinais para a volta de Jesus estão cumpridos. Por isso nós precisamos estar devidamente preparados para aquele momento. Irmãos, a porta da graça ainda não foi fechada. Então ainda há esperança para mim e para você. E o que nós precisamos fazer, meus irmãos? Tão somente nos render à presença do Senhor, confessar o nosso pecado, mudar a nossa vida, mudar atitudes, mudar o pensamento, mudar o comportamento, mesmo mudar a nossa maneira de agir, de trabalhar, enfim, de tudo, de acordo com a palavra do Senhor. Precisamos olhar para isso aqui,
para a palavra do Senhor e verificarmos se a nossa vida, as nossas condutas estão de acordo com a palavra do Senhor. Irmãos, o evangelho de hoje é um evangelho vergonhoso, me perdoem pela franqueza. É uma vergonha o evangelho de hoje. Quando eu comecei a trabalhar há mais de 30 anos, ser crente era uma referência para ser contratado nas empresas. Era uma referência. O crente chegava a pedir emprego, ele era contratado. Porque era alguém de confiança, alguém que não faltava, alguém que não colocava atestado falso, era alguém que tinha caráter. Hoje, eu digo para os irmãos, se contratarem alguém lá na empresa que eu trabalho, eu não quero crente, a não ser que eu conheça ele muito bem, mas me dizer que é crente, eu não aceito. Por quê? Porque é alguém que dá calote, alguém que mente, alguém que coloca atestado falso, alguém que chega atrasado e não é de confiança. Essa é a situação do evangelho hoje. Essa é a situação do evangelho hoje. Meus irmãos, nós precisamos mudar esse quadro, nos rendendo à presença do Senhor. Por isso que o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Santo quer dizer separado. Sejam separados das atitudes do mundo, porque eu sou separado, Deus falando. Nós precisamos ser exemplo, meus amados irmãos. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Mas a Bíblia diz uma outra coisa muito interessante, que nós somos embaixadores. A Bíblia diz que nós somos embaixador. Meus irmãos, embaixador, aonde o embaixador, ele anda aqui, por exemplo, vamos supor, a embaixada de Israel, aqui no Brasil, o embaixador de Israel andando aqui dentro do Brasil, é como se fosse um pedaço de Israel andando aqui. E nós, sendo embaixadores, meus irmãos, é como se fosse um pedaço de céu andando aqui, nas ruas aqui em Novo Hamburgo. Nós precisamos ser embaixadores. Deus, ele precisa olhar para nós como um exemplo. Contemplar a nossa vida como aquelas pessoas cheias de lâmpadas, lâmpada acesa, tocha acesa. Certa vez, meus amados irmãos, o Senhor levou um querido irmão numa visão muito poderosa. E o Senhor levou ele para o alto para que ele contemplasse a terra. A terra estava toda ela escura. E este servo, ele viu poucos pontos de luzes acesas. E ele pergunta para o varão que estava com ele, Senhor, o que são esses pontos luminosos ali em toda essa terra escura? Ele disse, são os meus poucos servos que são fiéis a mim. Irmãos, que nós não venhamos nos enganar, o povo de Deus não é um povo grande não. Por isso no livro de Lucas a palavra diz que é um pequeno rebanho. É só nós lembrarmos, meus irmãos, quantas pessoas entraram na arca de todo mundo antigo? 8 pessoas. Mas a Bíblia dá testemunho de Noé. Ele diz que achei apenas um homem justo sobre a terra, íntegro. Só Noé. Estudos mostram que naquele tempo de Noé tinha mais ou menos 500 mil pessoas habitando a terra. Apenas 8 pessoas entraram na arca. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, homens que quando saíram do Egito tinham acima de 20 anos. Gideão chama 32 mil homens para uma batalha. Deus aceitou apenas 300, ou seja, menos de 1%. Quando Jesus nasceu, meus irmãos, quem entendeu o nascimento de Jesus? José e Maria, Simeão e Ana no templo, que depois foram apresentados, os pastores do rebanho, porque viram a milícia dos anjos louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, e eles foram ao encontro ali do menino, foram visitar o menino. 2 anos depois aparecem os magos do Oriente, e só. A religião daquela época não entendeu o nascimento de Jesus. Não entendeu. E quantos nesta hora, meus amados irmãos, efetivamente estão entendendo e se preparando para a volta de Jesus? Muitos? Poucos. Poucos efetivamente estão se preparando. Vir um culto todo dia não quer dizer, meus irmãos, que nós sejamos preparados. A preparação nossa começa muito mais lá fora do que aqui dentro da igreja. Ser cristão não é aqui dentro. Eu posso chegar aqui e mascarar minha vida aqui.
chegar aqui, ficar bonitinho no banco sentado, levantar, glorificar, exaltar, cantar. Agora, lá fora sim que é a vida de cristão. Nas minhas condutas na família, nas minhas condutas no trabalho, nas minhas condutas no meio da sociedade, quando eu estou sozinho, o que eu estou fazendo, aí sim que eu vou mostrar se eu sou ou não cristão. Não é aqui dentro, não é para o pastor, mostrando para o pastor aqui. Eu vou no culto para o pastor me enxergar no culto. Não quer dizer nada. É lá fora, meus irmãos. É lá fora que nós mostramos se nós somos ou não cristãos. Então, queridos, vejam só, encerrando a mensagem aqui. A lepra, ela nos tira do acampamento de Deus, ela nos afasta de Deus. Mas é glorioso nós entendermos, meus irmãos, que nós precisamos ter a atitude daquele leproso que procurou Jesus. Senhor, de joelhos, né? Meus irmãos, que poderoso, de joelhos. De joelhos. O único recurso para nós, meus irmãos, para nos restaurar do nosso pecado é Jesus. Mas nos dirigir a Ele de joelhos no chão, prostrados na sua presença e clamando: Senhor, me purifica, Senhor, me limpa. E Ele vai dizer: eu quero. A resposta de Jesus, quando você se rende à presença dEle, porque a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito, eu quero. Essa é a resposta de Jesus para todos nós, amém? Em nome de Jesus. Meus queridos, vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu quero restauração. Eu quero a restauração todo dia na minha vida. Eu não me considero bom, porque eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor operando na minha vida nessa noite ainda, antes de terminar o culto. Eu quero a visitação dEle aqui, a restauração dEle. Eu quero ter um coração novo. Davi, no Salmo 51, ele pediu: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que nós possamos pedir ao Senhor: Senhor, cria nessa noite um coração puro aqui. Senhor, que os meus lábios não se abram para falar de alguém, mas que os meus lábios se abram tão somente para glorificar e exaltar o Teu nome. Que os meus ouvidos, meus irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Deus fez nossos ouvidos para isso. E o que eu estou ouvindo? Eu preciso ouvir a palavra do Senhor. E quando eu ouço a palavra do Senhor, aquilo vai mudando a minha mente, a minha vida, vai me transformando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos colocar um fundo um pouco mais alto. Vamos adorar, glorificar. Nós te adoramos, ó Pai, nós bendizemos. Pai, nós clamamos a Ti em nome de Jesus, que a nossa vida ela possa ser restaurada, Senhor, a cada dia na Tua presença. Pai, nós não temos a mínima condição, Senhor, de buscar um recurso no homem. Nós não temos a mínima condição de sermos restaurados, Senhor, pela nossa própria natureza ou condição, ou por aquilo que somos. Assim como Naamã, Senhor, ele não tinha qualquer condição, por mais que, Senhor Deus, ele era um general, um homem guerreiro, mas ele não tinha a condição em si da restauração. E nós clamamos, ó Pai, que o nosso coração seja igual aquele leproso, que se dirigiu até o nosso Senhor, nosso Salvador, Senhor Jesus, e ele se coloca de joelhos, ó Pai. Pai, que a nossa vida a cada dia na Tua presença possa ser corações rendidos, que a cada dia a nossa vida seja corações entregues, que a cada dia a nossa vida, Senhor Deus, seja de joelhos na Tua presença, clamando, Senhor, por misericórdia, clamando pela Tua graça, clamando por restauração, clamando por vida nova, Senhor, para que efetivamente sobre a nossa vida tenha um novo nascimento. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, ó Pai, pelo dia de hoje, que estamos aqui na Tua casa, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e clamamos, ó Pai, para que a Tua palavra, ela entre no nosso coração e mude, Senhor, a nossa vida, mude, Senhor, o nosso caminhar, mude, Senhor, completamente tudo em nós, para que naquele dia, Senhor, nós possamos ser achados aptos ao reino. Aquele dia, Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.